Olá pessoal, esse é mais um vídeo da quarta edição do Prepara Eng. Eu sou o Eduardo Brum, aluno de Engenharia Mecânica da URGS, e eu venho trazer para vocês uma aula sobre derivada, notações e operações básicas, voltadas para a física. Por quê? Porque na física vocês vão ver derivada antes do que em cálculo. Sim, esse é um problema da engenharia. Bem, o que nós temos aqui? A representação da derivada. Essa é uma representação clássica de limites, que é a definição de derivada por limites. Vocês não vão utilizar ela muito em física, mas eu botei aqui só para vocês terem uma noção. A Cibele vai comentar um pouco mais a fundo na aula dela sobre derivadas aplicações. E essa definição por limites vem desse gráfico, certo? Pegando essas diferenças aqui. Por quê? Porque a derivada ela vai ser a inclinação dessa reta tangente aqui, ó, que está traçada no gráfico, certo? Isso vocês vão ver mais a fundo. Aqui, o que eu quero atentar para vocês é essa notação aqui de derivadas, f' de x. Quando vocês verem f' de x, vai ser uma derivada dessa função, certo? Esse linha significa que é uma derivada. Ou vocês também vão encontrar por aí, vai ser um jeito bem comum de escrever, o dy dx, que é uma derivada de y em função de x. Que o objeto derivável é o x, é o valor que vai estar embaixo, a incógnita que vai estar embaixo. Em física vocês vão ver bastante com derivada em relação ao tempo. Ao invés de ser x, vai ser um t aqui embaixo. Outras representações que vocês vão encontrar em algumas literaturas também é um f com uma bolinha em cima ou um d com um x. Mas, sem dúvida, o jeito mais comum e que mais vocês vão utilizar é esse aqui, f' de x. E daí vai ter igual a uma equação, certo? Agora, as propriedades básicas que vocês vão ter que ter uma noção para se dar bem em física quando precisar usar derivadas. Bem, a derivada de uma constante é sempre zero. Isso vocês vão precisar ficar atentos. Seja um número, que nem nessa equação constante aqui que está representada sendo um 7, ou sendo alguma outra letra. Aqui, derivada de 7 vai ser zero. Por quê? Porque o 7 é uma constante e eu estou derivando em função de x. Agora, se eu tenho uma constante multiplicada por um x, eu saco a constante para fora, certo? Eu vou deixar ela ali multiplicando e eu vou derivar esse meu x. Essa é uma regrinha básica de derivação, que você vai pegar o expoente, você vai baixar o expoente para frente do x, multiplicando, e você vai subtrair 1 desse expoente. Ou seja, aqui eu tenho um x, 7x, vai ser 7 vezes 1 vezes x elevado na 1 menos 1. Por quê? Porque aqui o x, quando não tem nenhum valor nele, ele significa que é um 1 ali, né? Essa equação aqui em cima nós vamos ter um 0. Então, vai ficar x elevado na zero. Qualquer valor elevado na zero é igual a 1. Então, nós vamos ter 7 como sendo essa derivada. 7x, a derivada é 7. Certo? Agora, esse exemplinho aqui que nós temos uma soma, nós vamos derivar os dois e depois somar. Aqui eu tenho uma constante, então de cara nós sabemos que esse valor aqui, a derivada dele é zero. A derivada aqui. E esse 2x vai ser o mesmo esquema do 7x ali em cima. Nós vamos copiar o 2. O x ele está elevado na 1, então vai baixar o 1. Vai ficar multiplicado pelo x elevado na 1 menos 1. Isso vai ser igual a 2 vezes x elevado na 0 vezes 1. Que vai ser igual a 2, certo? Essa derivada vai ser só igual a 2. Aqui, um exemplo para aplicar essa propriedade de novo. Eu tenho x ao quadrado.
o meu n é igual a 2 dessa vez. Então eu vou baixar o 2, vou multiplicar por x e vou deixar o 1 ali em cima. Por quê? Porque eu tenho 2 menos 1, n menos 1. Vai ficar 2x. Essa é a minha derivada de x ao quadrado, 2x. Aqui, lembra que eu mencionei que quando nós temos outra variável que não seja o x, ela é uma constante. Então, esse k nada mais é do que uma constante, que nem nós lidamos aqui em cima. Nós vamos deixar ele quietinho multiplicando. E nós vamos baixar o 2, multiplicar o x e baixar o expoente, certo? Então, isso vai ficar 2kx, deixando mais bonitinho. Agora, essa aqui que nós temos uma fração, como é que nós fazemos? O mesmo esquema. Por quê? Eu tenho o 2/3, que eu vou deixar ele multiplicando. E o x elevado na 3, eu vou baixar o 3 e baixar 1 do expoente. Então, vai ficar 3x ao quadrado. Aqui eu corto e eu corto. Vai ficar 2x ao quadrado. Certo, pessoal? E agora, aqui um polinômio para a gente aplicar essas operações. Eu tenho que a derivada da soma e da subtração. A derivada da soma é a soma das derivadas. Então, como a gente fez no exemplo anterior, que era mais simples, eu vou ter cada parte separada e depois eu faço as operações, certo? 2x ao cubo mais derivada de 8x mais 5. Derivada de 5, desculpa. Derivada de 5. A derivada de 5 nós já sabemos de cara que é zero, porque ela é uma constante. A derivada de 7x na quarta. Bem, vou deixar aqui a derivada da função. Vai ser 7 vezes 4x na terceira, menos 2 vezes, a gente saca a constante para fora e deriva o x na terceira, certo? Que vai ficar 3x ao quadrado. Aqui o mesmo esquema, a gente saca a constante para fora e deriva o x. Aqui vai ficar só 8, mais 8. E aqui vai ficar 0. Então, eu tenho que a derivada dessa função de x vai ser igual a 28, x na terceira, menos 6, x ao quadrado, mais 8. Tá aqui. Essa é a derivada dessa função aqui em cima. A gente deriva cada um desses pedaços e depois a gente aplica a soma e subtração, certo? E aqui, como é que nós vamos fazer esse exemplo? Nós temos que lembrar das manipulações de frações, certo? Eu vou deixar esse meu 4 multiplicando, lembra sacar a constante. E eu vou inverter esse meu 1 sobre x. Por enquanto, eu vou botar aqui para ficar mais visível. X menos 1 ao quadrado, mais 5. O que eu quis dizer com inverter? Vai ficar 4 vezes x na menos 2, certo? Porque 1 sobre x ao quadrado é igual a x na menos 2. E nesse exemplo do lado, a mesma coisa. Vai ficar 2 vai ficar 1 meio, que multiplica, esse 1 meio aqui eu saquei para fora,
que multiplica x menos 1 elevado na menos 2 e mais 5. E agora eu posso derivar, certo? Eu vou sacar o 4 para fora, eu vou sacar o menos 1 meio para fora e eu vou derivar apenas esses pedaços, que tem o x. Aqui eu tenho o 5, que a derivada vai ser 0. Então vamos lá. Como nós fizemos anteriormente, eu tenho o 4 vezes, eu baixo o menos 2, x, e agora menos 2 menos 1 fica elevado na menos 3, menos 1 meio vezes. Aqui eu tenho o x menos 1, eu vou tratar ele como uma coisa só, certo? Se eu tivesse só um y aqui dentro, se eu tivesse um x, eu trato tudo como uma coisa só. Porque eu vou baixar o expoente que está aqui em cima, que está elevando esse valor inteiro. Vai ficar menos 2 x menos 1 elevado na menos 3. Mais 0, certo? Então, aqui fica menos 8x na menos 3. Você pode inverter de volta, agora depois de ter derivado. Eu prefiro deixar assim, vai da preferência de cada um. Aqui nós cortamos, então vai ficar mais, menos com menos é mais, certo? Mais x menos 1 elevado na menos 3. Essa é a derivada dessa equação. Aqui o pulo do gato está em fazer essa inversão. Quando vocês verem uma fração, vocês vão sacar as constantes, por exemplo, o 1 meio, e você vai inverter o que sobrou. Você vai sacar o 4 e você vai inverter o que sobrou. E daí você deriva do jeito normal, baixando o expoente e subtraindo por 1. Aqui, outro exemplo envolvendo uma coisa só. Esse 4 mais x, vocês vão ver que vai ser chamado de u ou de v, dependendo do que vocês preferirem. Então, aqui eu tenho a derivada de u ao quadrado, certo? Então, nós vamos só baixar o 2, u elevado na 1. O que é o meu u? É o 4 mais x. Esse meu mais ficou meio torto. 4 mais x. Então, isso que vocês vão ter que lembrar desses exemplos. Quando está elevado ao quadrado, você só deriva assim. Você joga o de fora para dentro. A derivada vai sempre ser de fora para dentro, certo? Aqui eu posso fazer o jogo de 8 mais 2x. Então a derivada vai ser 8 mais 2x. E aqui que eu tenho uma raiz, é o mesmo esquema que vocês vão ter que lembrar das propriedades básicas. Por quê? Porque eu tenho 1x mais 2 elevado na 1 meio. Isso é bem tranquilo de lembrar. Por que 1 meio? Porque aqui tem uma raiz quadrada. Se aqui fosse 3, seria elevado a 1 terço. E agora eu baixo 1 meio de x mais 2 elevado na... Quanto que é 1 meio menos 1? É menos 1 meio. Certo? E daí a gente pode fazer o jogo de 1 meio de x mais... cortou, mais 1 elevado na menos 1 meio, certo? Esses são alguns exemplos básicos. Obrigado pela atenção. Qualquer coisa, qualquer dúvida pode deixar aí embaixo no vídeo ou mandar para o nosso Instagram, que é o preparaengiurgs, ou pelo nosso e-mail. E é isso aí, pessoal, por hoje. Essa era a aula.
Tchau, tchau, até a próxima.